Boa tarde, meninas. Comecei a gravar aqui. Sejam bem-vindas, né? Mais um encontro nosso aí. E hoje eu separei um assunto muito importante para a gente poder conversar, que são alguns mitos, tá? Que rondam aí a amamentação. Eu separei cinco mitos que são muito comuns. Mas eu quero deixar vocês à vontade também, se dentre esses 5 mitos que eu vou trazer para vocês aqui, tiver mais algum que vocês queiram perguntar, que vocês tenham dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar e a gente conversa, tá bom? Bom, eu vou começar falando porque é o seguinte, a amamentação, a gente, né, vocês estão aí, quem está assistindo aí agora já está com o bebezinho. E eu acho que agora fica até fácil para vocês fazerem essa retrospectiva da gestação, de algumas coisas que talvez vocês ouviram durante a gestação de vocês, né? Fora do que vocês viram aqui no programa, mas alguma coisa que talvez vocês viram relacionada à experiência de outras pessoas com a amamentação. E isso vai ficando como se fosse eu falo que a gente reforça aquela... Qual a palavra que eu vou usar? Como se fosse assim, uma coisa que não é uma mentira mesmo, aquilo que é um mito, e ele se transforma numa verdade de tanto que as pessoas falam, de tanto que aquilo vai perpetuando, as pessoas vão repetindo aquilo como se fosse uma verdade, e isso se torna uma verdade. E muitas vezes esses mitos, eles prejudicam a nossa amamentação, porque ele faz a gente duvidar da nossa capacidade de produzir leite para amamentar o nosso bebê, faz a gente duvidar se o nosso leite está sendo suficiente para sustentar o nosso bebê, faz a gente duvidar daquele processo e faz a gente acreditar que de verdade talvez eu tenha que ir para um leite artificial, que eu tenho que ir para outro caminho porque só o meu não é suficiente. E quando a gente vai reforçando isso, reforçando, principalmente por alguma dificuldade com a amamentação, bom, retomando, quando a gente vai reforçando isso, isso vai se tornando uma verdade. E quando a gente vai passando isso para frente, para outras mães, principalmente quando estão grávidas, e essas mães não têm acesso à informação, o que é muito diferente, assim, eu vejo da história de vocês, porque vocês tiveram acesso à informação durante grande parte da gestação de vocês, e mesmo com acesso à informação, as dúvidas vêm, mesmo com acesso à informação, a gente fica insegura, porque, de certa forma, a gente escuta muitos mitos que se tornam verdade, portanto, que as pessoas vão reafirmando aquilo. E um cuidado muito grande que a gente tem que ter, porque quando a gente vai passando esses mitos para frente, como se isso fosse uma verdade, a gente, de certa forma, está prejudicando, sim, a amamentação de outras mulheres, porque isso traz uma insegurança. E um dos princípios para a gente conseguir, um dos pilares para a gente conseguir amamentar o nosso bebê é a gente ter segurança de que o meu alimento sustenta o meu filho, de que eu produzo leite suficiente e que se eu tiver alguma intercorrência no caminho, eu tenho profissionais no qual eu posso contar, ao invés de recorrer a outras alternativas sem pesquisar, sem estudar, sem pedir uma outra opinião se você não concordar com algumas coisas. E aí a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, a primeira coisa é o tal do leite gordo, leite magro. Leite do início da mamada, leite do final da mamada. Leite cheio de água, leite cheio de gordura. Antigamente falava-se muito sobre isso, muito mesmo. E isso virou uma verdade. Isso foi perpetuando, tanto que até hoje eu encontro mães durante os meus atendimentos que vêm com as... Nossa, Cecília, mas é porque eu acho que ele está mamando só o leite, só a água. Ele não está chegando na gordura. Tem pediatras que falam isso. Se o médico que está fazendo acompanhamento de vocês te fala isso, gente, te faz acreditar que isso é uma verdade? Só que isso é uma coisa ultrapassada, isso é lá de trás. Antigamente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Eu quero explicar para vocês, a primeira coisa, para vocês entenderem o porquê que falavam-se do leite magro, leite gordo, leite que é água, leite que é gordura. Quem está aí que está amamentando, consegue fazer um gordinho? Se vocês fizerem aí agora, apertar o pé de vocês e ver aí o que vai sair de verdade um leite mais aguadinho, como se fosse realmente mais uma aguinha.
E aí, o que acontece? É como se fosse aquele leite que está paradinho aqui na sua mama. E aí, ele sai ele primeiro. Normalmente, ele sai em gotinhas. Sai em gotinhas. Daí, a algum tempo, o que acontece? Quando o bebê vem amamentar, existem 2 hormônios envolvidos nessa amamentação. Um é a prolactina, que é quem produz o leite, e o outro é a ocitocina, que é quem libera o leite em jatos. Mais de 80% do leite que o meu bebê mama é produzido durante a mamada. Ou seja, eu preciso desse bebê vir aqui no peito, começar a mamar para de verdade, então, eu começar a produzir leite, liberar leite para esse bebê. No início, então, ele vai mamar o leite que está paradinho, armazenado aqui na minha mama. E aí, é como se eu pegasse, eu gosto de pensar num suco, naquele suco de pozinho que antigamente a gente, na nossa infância, eu tenho certeza que vocês tomaram muito suco de pozinho. E aí, aquele suco de pozinho, quando você faz, a mãe fazia aquela jarra de suco lá, misturava, ficava tudo laranja, o suco tangue de laranja. Passado um tempo que aquele suco está na mesa, aquela jarra está na mesa, é como se o pozinho fosse para o fundo e aqui em cima ficasse mais água. É ou não é? Aí eu vou tomar o suco, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que misturar para eu não pegar só aquela parte da água aqui de cima. É mais ou menos isso, não é? O que acontece? Então tá, aí eu venho para a amamentação. Aí o bebê começa a mamar, lembra que eu falei que mais de 80% do leite é produzido durante a mamada? Se mais de 80% do leite é produzido durante a mamada, o que é que meu bebê mama quando ele começa a mamar? Ele mama o leite que está armazenado ali na minha mama. Aquele suco de tangue que eu te falei, que desceu o pozinho, é mais ou menos isso. Então, no início da mamada, ele mama aquele leite que está parado armazenado. Como que é o suco que está armazenado lá naquela jarra? Não é? Descer o pozinho, e aí você vai, como se você começar a servir sem misturar, você vai pegar aquela parte mais aguada, aquela aguinha suja, ao invés de pegar aquele suco todo misturado. E aí meu bebê começou a mamar, vem mensagem para o meu cérebro de que eu preciso produzir mais leite e a prolactina trabalhando. Vem mensagem do meu cérebro falando que eu tenho que liberar um leite em jato. O bebê ama jato de leite, o bebê ama fluxo. E esse fluxo, esse jato para acontecer, ele demora um tempinho para acontecer. Isso varia de mãe para mãe, de mamada por mamada. Algumas mamadas vai acontecer antes, outras vai demorar um pouco. Algumas mulheres vai demorar mais, outras menos. Entre 3 a 7 minutos, a gente tem o que a gente chama de reflexo de ejeção, que é quando a ocitocina ela é ativada do nosso corpo e ela começa a trabalhar. Quando a ocitocina começa a trabalhar, sabe o que ela faz? Aqui dentro da sua mama é cheio de caixinhas de uva, que a gente chama de alvéolos. Gabriel passou aqui. Chama de alvéolos. E aí, o que acontece? A ocitocina vem aperta esse alvéolo, é como se ela fizesse uma contração. Ela faz uma contração. Pausa no que eu vou falar agora. Lembra do pós-parto imediato? Mães que ainda não ganharam bebê, que vão assistir essa live na gravação. No pós-parto imediato e nos primeiros dias pós-parto, é comum você sentir contração uterina enquanto você está amamentando seu bebê. Sabe quem é responsável por isso? A ocitocina. Ela contrai os músculos, ela vai contraindo algumas partes do nosso corpo. Uma delas é o útero, enquanto eu estou ali, principalmente nesse pós-parto, está bem sensível. E ela faz exatamente uma contração aqui nos meus alvéolos. Quando ela faz essa contração aqui nos meus alvéolos, o que ela faz? Ela manda o leite em jato para o bebê, que é o que o bebê gosta, vai pelos ductozinhos e chega na boquinha do bebê. O que aconteceu nessa hora? Sabe o suco tangue? É como se eu tivesse misturado o suco tangue e agora eu vou servir o meu suco. Aqui é a ocitocina trabalhando. E aí, quando a ocitocina faz isso, sabe o que ela faz? As células de gordura, pensa no pozinho do suco que desceu lá para o finalzinho do jarro, da jarra de suco. Agora, essa ocitocina, ela pegou as células de gordura que estavam paradas aqui na paredinha do seu alvéolo, com a contração, que é realmente como se ela espremesse isso daqui, junto com o leite que está sendo produzido na hora que meu bebê mama, significa que minha mama começa a encher na hora que meu bebê mama. Quem está amamentando me conta se é verdade. Começa a encher, dá aquela sensação de mama mais cheia, dá uma coceirinha na mama, boca seca, dá um formigamento nos pés, isso tudo é sinal de que a ocitocina está trabalhando. E ela vem, aperta e ela vai e manda células de gordura para o meu bebê. Porque as células de gordura dormiram, pararam aqui no finalzinho, no fundinho dos alvéolos, e agora, com o trabalho da ocitocina, eu mando para ele. Isso demora de mulher para mulher, entre 3 e 7 minutos.
Então, você concorda comigo que essa história de que no final da mamada que o leite que a gordura é liberada para o bebê e que o nosso corpo ele não tem um relógio para falar assim, eu preciso esvaziar a mama, o final da mamada. Quando é o final da mamada? Quando é o final da mamada? Com 10 minutos, com 11 minutos, com 14 minutos, com 3 minutos? Quando é esse final da mamada? Quando você começa a pensar, gente, isso não faz tanto sentido. Vamos entender um pouco de como o nosso corpo funciona para você não repetir nunca que existe leite magro, leite gordo. O que existe é aquele leite que está parado ali na mama, e quando o meu bebê começa a mamar, que a ocitocina começa a trabalhar, que as células de gordura começam a ser liberadas para esse bebê, isso acontece durante a mamada, várias vezes durante a mamada. Porque a ocitocina, ela não fica trabalhando no seu corpo várias vezes. A ocitocina, ela é assim. Ela vem como uma onda. Ela vem, aí ela volta. Aí ela para. Aí quando ela vem, ela vai um jatão. Quando ela para, começa a sair gotinha, 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 gotinha. Quando ela vem em jato, ela vem mais um jato. Depois ela vem gotinha, 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 gotinha. Depois ela vem mais jato. A ocitocina vai fazendo isso no nosso corpo. E depois do primeiro reflexo de ejeção, a gente tem vários outros no intervalo bem mais curto. O primeiro demorou X tempo, os outros vão ser no intervalo bem mais curtinho. E todas essas vezes eu tenho maior liberação de gordura. Não porque o meu corpo produziu mais gordura nessa hora, mas é porque com a pressão que a ocitocina faz aqui nos alvéolos, ela libera gordura mais fácil para o bebê. Isso acontece durante toda a mamada. Então, essa história de leite gordo, leite magro, leite que é água, leite que é gordura, leite do início da mamada, leite do final da mamada, isso não existe. Como que eu faço então, Cecília, para garantir que o meu bebê não vai tomar só aquele leitinho aguado do início, que é meio transparente, que depois ele fica mais branquinho? Lembra do que eu acabei de falar? Que no início ele é mais clarinho, porque é o leite armazenado, e quando esse bebê vem para cá, meu corpo todo começa a trabalhar para liberar, para aumentar minha produção de leite nesse momento? Então, eu preciso garantir boas mamadas, eu preciso fazer com que o meu bebê venha para o peito e extraia o leite suficiente para ele ficar satisfeito, né, para conseguir nutrir e alimentar ele. Como que eu garanto boas mamadas? Avaliando esse bebê, se ele está... Primeiro, avalia você. Como que você fica durante a mamada? Se tem dor, se tem fissura. Começa a avaliar o seu bebê. Como que está a pega desse bebê? Como que está o posicionamento do bebê? Como está o seu posicionamento? Como que esse bebê fica durante a mamada? Como que esse bebê está durante, enquanto ele mama? Como que esse bebê fica após a mamada? Como que esse bebê está? O xixi, o cocô. Lembrando que recém-nascidos fazem xixi e cocô todos os dias, né? Vários xixis no dia. E pelo menos uma fralda de cocô no primeiro dia, uma fralda de xixi no primeiro dia, 2 fraldas de xixi no segundo dia, assim sucessivamente até o 7º dia, e a partir daí a gente precisa de ter entre 6 e 8 fraldas de xixi em 24 horas, a partir do 7º dia de vida. Então, são sinais de que meu bebê que minha mamada está sendo efetiva, que o negócio está funcionando. Eu vou no pediatra, eu chego lá, esse bebê está ganhando peso, ele já recuperou o peso de nascimento, são tudo coisas que a gente vai avaliar que são indicadores de que essa mamada está sendo suficiente e efetiva para o meu bebê. Então, ao invés de, quando trazer o seu bebê para o peito, começar a se preocupar com o leite, com a gordura, que horas que a gordura sai, esquece esse negócio de gordura, esquece essa ideia de leite gordo, leite magro, anterior, posterior, e conecta com esse bebê e com a efetividade dessa mamada, porque é isso que de verdade importa. Mas, quando eu falo para uma mãe que ela tem que chegar na gordura, que ela tem que esvaziar a mama, que esse bebê ele não está ganhando peso porque ele não está chegando na gordura, esse leite seu não tem gordura suficiente, eu deixo a mãe doida. E eu tiro de você o foco da sua real preocupação, que deveria ser, que é entender o porquê esse bebê não está fazendo boa mamada. Não é porque não está indo gordura para ele, é porque de verdade esse bebê não está conseguindo extrair leite suficiente. Não talvez porque você não tem leite suficiente, mas pela qualidade dessas mamadas. Então é tão sério a gente continuar perpetuando, levando para frente mitos, porque esses mitos viram verdades e essas verdades acabam com a alimentação de muitas mulheres. E o maior risco disso tudo é que, na grande maioria das vezes, vem de outros profissionais. Isso é muito sério. E a amamentação, ela não é levada a sério.
Principalmente porque a gente tem uma indústria que precisa que você não amamente. Sabe quanto custa por mês para você alimentar o seu filho com leite artificial? Por mês é na média de 400 a R$ 1.000, dependendo do leite que o bebê precisa. Porque se eu tiver um bebê que é alérgico à proteína do leite de vaca e eu preciso de um leite especial, cada lata chega a custar, em média, R$ 250, que dá aí para mais ou menos uma semana. E aí você acredita de verdade que a hora que você chega lá no consultório bonitinho e que tem o representante lá dos laboratórios indo embora com a maletinha na mão, você chega lá, tá tudo lá, todas as marcas de fórmula espalhada, panfletinho, calendário, e você acha de verdade que isso não existe, que não existe conflito nisso? Isso é muito sério. Então, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, para a gente poder ser crítico o suficiente quando a gente escuta algumas informações que podem colocar em risco a nossa amamentação. E o buraco é muito mais embaixo, né, gente? Até porque ter propagandas disso, etc., é até proibido, né? Existe uma lei que proíbe. Mas, né, lei nesse país é complicado. Então, a gente tem que ter cuidado e tem que ter crítica, né? Quando a gente recebe algumas informações e não levar para frente. E se tem dúvida, gente, procure profissionais que entendam sobre o assunto. Eu acho que cada macaco no seu galho, eu brinco muito isso, né? O médico, ele tem o papel dele, o consultor de amamentação tem o papel dele, o fisioterapeuta tem o papel dele, a fono, o odontopediatra, equipe multidisciplinar. Nenhum profissional é autossuficiente para poder cuidar de uma dupla num momento tão fundamental que é esses primeiros meses de vida, esses primeiros dias de vida. Então, a gente tem que realmente buscar ajuda e estar aberto realmente a escutar, né, a entender até onde vai a nossa conduta profissional. Então, o primeiro mito que eu trouxe para vocês é o leite magro e o leite gordo, tá? E aí, pegando o gancho no leite magro e no leite gordo, que eu falei, eu dei alguns spoilerzinhos do segundo mito que eu quero trazer para vocês, é o tal do esperar a mama encher para conseguir amamentar, para eu poder amamentar, para ter muito leite. E aí, tem mãe que faz isso desde lá da maternidade. Ah, eu não vou amamentar agora não, porque eu vou esperar a mama encher, eu vou pular essa mamada, para minha mama encher, para na próxima mamada eu ter leite suficiente para amamentar meu bebê. Gente, o que eu acabei de contar para vocês? Esse de esperar a mama encher é clássico, tá? Eu escuto isso muito de muitas mães. E aí a gente tem que entender o seguinte, lembra que eu acabei de contar para vocês que mais de 80% do leite que meu bebê mama é produzido durante a mamada? Lembra? Se mais de 80% do leite que meu bebê mama é produzido durante a mamada, essa história de esperar a mama encher para poder dar mamar para o bebê, você acha que realmente funciona? Você acha que isso, de certa forma, a longo prazo, ela é efetiva para a minha produção de leite e para o meu bebê? Primeiro, porque, no parêntese nisso, em qual dispositivo, onde esse leite está sendo oferecido para o bebê? Porque na grande maioria das vezes é numa mamadeira. Lembrando que mamadeira e chupeta, sem crucificar os bicos artificiais, mas eu, como consultora, eu tenho que trazer para que vocês façam a escolha consciente se vão usar ou não. Mas chupeta e mamadeira, eles podem sim levar a um desmame precoce por confusão de bicos e confusão de fluxo. Então, se eu tiro o meu bebê do meu peito na expectativa da minha mama encher, para que daqui a pouco eu tenha leite suficiente para ele, e amamento ele com leite artificial em uma mamadeira, eu estou colocando em risco a minha amamentação. Porque, primeiro, eu estou expondo meu bebê a um bico artificial e ele pode ter confusão de bico, confusão de fluxo. Segundo, que meu leite, minha mama não está sendo estimulada com frequência. E para eu produzir muito leite, eu preciso estimular minha mama várias vezes ao dia. E o melhor estímulo que eu tenho na minha mama, gente, é o meu bebê mamando. Bomba nenhum no mundo que vocês comprarem, nem a mais cara que vier lá dos Estados Unidos, da sua prima que está lá viajando e vai trazer para você, é boa igual um bebê mamando. Uma boa bomba, gente, é maravilhosa. Mas bebê na mama mamando não tem igual. É ele que consegue fazer a extração eficiente, é ele que consegue produzir. E eu tenho hormônio envolvido na amamentação, que é a ocitocina, que é um dos hormônios responsáveis aqui pela produção e liberação do leite, que é a ocitocina, que ela, durante a amamentação, enquanto eu tenho um bebê aqui no meu peito, eu estou liberando ocitocina. É fácil vocês confirmarem isso que eu estou falando quando vocês precisarem, por exemplo, fazer uma ordenha. Precisa fazer uma ordenha, o negócio não está fluindo, não está saindo leite, o treino não está funcionando. Olha uma foto do seu bebê.
Pega uma roupinha e sente um cheirinho dele. Escuta um bebê chorando no fundo. Eu tô falando disso, é engraçado, porque minha mama já faz assim, ó, sabe? Aquela sensação de hora que a mama tá enchendo, ela já dá um assim. Porque a ocitocina trabalhando e ela tá envolvida em vários momentos, não só durante a amamentação. E quando esse bebê está aqui mamando, eu tenho toda essa troca de olhares, eu tenho esse bebê aqui no meu peito, isso tudo está estimulando ali também a ocitocina a trabalhar para a lactina, e isso aumenta a minha produção de leite também. E quando eu espero muito tempo, eu dou intervalos muito grandes para essa mamada, para esse bebê vir aqui, exceto, gente, quando eu estou amamentando em livre demanda, né, meu bebê deu um intervalo maior de mamada, tudo bem, não é esse o problema. O problema é a gente pular a mamada na expectativa de produzir mais leite. E aí sim a gente pode estar prejudicando, porque eu preciso de, para aumentar minha produção de leite, para produzir leite suficiente para o meu bebê, eu preciso de estimular minha mama através da amamentação, meu bebê vindo no meu peito mamar, desde o início. E aí existe uma técnica que a gente pode usar em alguns casos, né? Até hoje no programa eu ainda não precisei orientar nenhuma gestante, mas eu já acompanhei mães e estou num processo com uma gestante de 34 semanas, que a gente vai entrar no protocolo, porque ela tem alguns fatores de risco, que é da colostroterapia. O que é a colostroterapia? É a ordenha, é a extração de colostro durante a gestação, isso alinhado junto com o ginecologista obstetra dessa mãe. Quando a mãe tem algum fator de risco para a amamentação, a gente faz uma ordenha de colostro durante a gestação para garantir que, se esse bebê precisar receber algum complemento logo nos primeiros dias de vida, logo nas primeiras horas de vida, que ele receba o complemento, que é o colostro, que é o primeiro leite que o bebê recebe, que é leite, né, que é o primeiro alimento, que é leite também, e que tem um fator imunológico incrível, e a gente não priva o bebê de receber esse alimento. Então, a gente tem esse protocolo que a gente pode usar em alguns casos específicos, né, isso tudo orientado, bem acompanhado, e algumas mães, né, quando a gente vai orientar, vai começar, nossa, Cecília, mas eu não posso fazer ordenha, eu não posso fazer isso, porque senão meu bebê vai nascer e eu não vou ter leite suficiente para ele logo quando ele nascer. Gente, você não está armazenando, você não está produzindo leite aí, armazenando leite para o seu bebê desde hoje, não. Sua mama está crescendo aí, não é só, né, a mama cresce durante a gestação um pouquinho, normalmente a gente às vezes muda até um número de sutiã durante a gestação, né, por causa do crescimento das mamas, não é porque você está armazenando leite aí durante a sua gestação, não. É porque realmente a gente tem um edema maior, o nosso corpo, né, ele altera, os nossos alvéolos, eles se desenvolvem mais para poder ter uma capacidade maior para armazenar esse leite para o meu bebê, mas não que se você fizer uma ordenha ali, se a gente precisar, vai faltar leite quando o meu bebê for mamar, tá? Então não precisa, essa de esperar a mama encher para o meu bebê mamar, ela pode colocar em risco a nossa amamentação, tendo em vista todos esses fatores que eu acabei de trazer para vocês, tá? Dúvidas no que eu falei até aqui, gente? Se tiver, pode perguntar. Eu queria perguntar só, que você falou da mamada, né, de 15. A Helena agora é assim, ela mama 10 minutinhos e para, e não quer mais mamar. Antes ela mamava 40 minutos, uma hora, agora não, durante o dia é 10 minutinhos, solta, e não, eu tento oferecer de novo e ela não pega. É isso mesmo. É normal. Ela tá com quanto tempo, ô Iusete? Ela vai fazer um mês sexta-feira. Ela vai fazer um mês agora? É. Então, normalmente, os bebês, à medida que eles vão crescendo, eles vão ficando cada vez mais rápidos, mais espertinhos para mamar. Cada vez mais espertinhos para mamar. Você vai começar a perceber que ela que antes demorava ali 40 minutos para mamar, agora ela tá mamando mais rapidinho. Tem bebê que continua mamando, não é porque ele tá preguiçosinho não, mas tem bebê que vai no ritmozinho mais devagar e tá tudo certo. Mas tem bebê que fica mais rápido e tá tranquilo. Se ela te mostrou, isso faz parte da livre demanda. Você tá amamentando, ela te mostrou que não quer mais, tudo bem. Daqui a pouco, no intervalo dela, que deve estar dando aí mais ou menos 2 horas e pouquinho, não é? Para mamar? É. Mama toda hora. Ela mama esses 10 minutinhos, dá uma cochiladinha, acorda, já quer mais. Mas ela tá dando um intervalo de quanto em quanto tempo entre as mamadas, normalmente? Ai, meia hora, uma hora, só dorme uma hora, acorda, mama de novo. Ela não fica muito tempo sem mamar, não. Mais de 2 horas ela não fica, não. Mas ela é muito pequenininha ainda, né? Agora que ela tá fazendo um mês.
Normalmente, os recém-nascidos, eles mamam mesmo, várias vezes ao dia. O que você vai ter que começar a observar também, para você não ficar contando esse tempo de mamada, esse intervalo de mamada, só, por exemplo, a hora que você põe ela no berço, porque às vezes ela começa a adormecer na sua mama. Ela adormece. E aí, se ela dorme 20 minutos na sua mama e 30 minutos ali, deu quase 50 minutos, então quase uma hora de intervalo. E aí, às vezes, a gente fica condicionando que o intervalo está dando só a hora que ela não está nos meus braços, só a hora que ela não está no meu colo. E aí você começa a falar que ela está mamando toda hora, ela quer mamar toda hora. Eu tiro ela do meu colo, ela quer mamar. Só que enquanto ela estava no seu colo, ela estava dormindo. E aí, talvez, se ela ficar no seu colo ali, se você conseguir deixar ela no seu colo ali, ou com alguém, né, com outra pessoa, uma hora e pouquinho no colo, no contato pele a pele, no colo, ela consiga dar um intervalo maior, porque os bebês, ela está vivendo a história de gestação, ela ainda nem sabe que nasceu, ela tem uma necessidade enorme de contato com você, e a nossa necessidade de fazer outras coisas, às vezes você vai colocar ela no bercinho, ela acorda, e aí você conta ali que ela ficou, nossa, deu 20 minutos só no bercinho, mas já tem meia hora que ela está dormindo no meu colo, então ela não está dando só 20 minutos de intervalo. Não estou falando que é o caso, eu estou te falando para você pensar se não tem um pouquinho de relação com isso. Tem. Né? Outra pergunta que eu esqueço. Que Pode me falar, falaram. pode falar. Eu estava muito cansada, daí ela mamar deitada, né? Aí falaram para eu não dar ela mamar deitada porque causa otite. Nossa, esse não era um dos mitos que eu ia falar, mas eu vou falar dele, vou colocar ele aqui, ó. Vou falar dele agora, já que você perguntou. Ótima pergunta, tá? Muita gente tem esse receio. O que acontece? Amamentar deitada, amamentação, leite materno aqui na minha mama, eu amamentando meu bebê, não causa otite. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês agora. Quando o meu bebê ele faz a extração do leite para mamar, lembra que eu fiz esse exercício com todo mundo? Põe a mão aqui e faz esse movimento que eu estou fazendo. Quando o bebê faz esse movimento, que é o movimento que ele faz para mamar, para extrair leite, nessa hora ele está extraindo leite. Aquela hora que ele está assim, ele não está extraindo leite suficiente ali. Ó. Essa hora ele está extraindo leite. Nessa hora, ele fecha como se ele fechasse o canal auditivo. Você percebe uma diferença na hora que você faz? É como se ele fechasse. Então, o leite que está vindo aqui para o bebê, ele não vai para cá para causar otite. Esse leite desce direto. Quando o meu bebê mama mamadeira e ele mama deitado, ele não faz esse movimento. O bebê que mama mamadeira faz esse movimento. E nesse movimento, eu não fecho o tubo auditivo. E aí, com a mamadeira, eu tenho risco de otite. Risco claro. Bebê que está... bebês nos primeiros meses de vida, ou até maiorzinho, que fazem uso de mamadeira e mamam deitados, tem otite. E na maioria das vezes, otite de repetição. Porque mamadeira, tomar leite na mamadeira deitado, causa otite. De verdade. Por esse motivo, que ó, eu não fecho. Pode vir para o ouvido e pode causar otite. A amamentação não causa otite, porque a amamentação fecha. A amamentação não causa otite. Então, pode amamentar deitada pro resto da sua vida, que é a melhor coisa que tem. E pode ficar tranquila que não causa otite, tá? E a próxima vez você conta para a pessoa desse jeito, explica. Por que não causa? Não causa. Na amamentação, não, mas na mamadeira causa sim, e de repetição. Bebês que ficam mamando na mamadeira deitado têm otite assim, ó, de repetição. E a pega também fica diferente, não fica, Cecília? Eu acho que eu estou muito acomodada com a almofada, né? E quando eu ponho ela em outra posição, eu falo com ela que quando eu sair, eu estou tão acostumada com a almofada, que eu tô com medo quando eu sair, colocar ela em outra posição. Quando eu coloco ela em outra posição, dá uma dorzinha, começa, como ela mamou esse dia muito no peito, no outro dia já amanheceu vermelhinho, doendo demais. Porque fica de posição. Na verdade, você vai ter que ficar atenta como que ela tá na hora dela pegar, na hora dela fazer essa pega e durante essa mamada. A tendência que tem é quando o bebê tá mamando deitado, a tendência é o bebê escorregar um pouquinho
da mama, porque ele vai ficando mais sonolento, ele tá numa posição, ele não muda tanto de posição, mas a gente muda, e a gente também relaxa durante a amamentação deitada. Se eu ainda estou nos princípios da amamentação, como vocês ainda estão aí fechando o primeiro mês de vida, o que acontece? Às vezes ela escorrega um pouquinho, você também não está muito atenta, porque é um momento que você está cansada, que você está ali, né, deitada, mais relaxada do que quando você está sentada na poltrona, né, mais atenta no que você está fazendo, e aí essa tendência pode fazer escorregar e começar a mamar um pouquinho mais aqui perto do mamilo e te machucar. Então pode ser isso que está acontecendo. O resto você vai fazer igual, mesmo deitada, você vai tentar mirar no narizinho, esperar ela abrir bem a boca, a hora que ela abrir a boca e a bocanhar, você deixa, tá tranquilo. O que você tem que observar é se às vezes ela ficou mais sonolentinha, começou a cochilar, começou a dormir, escorregou, mas não saiu do peito, continua mamando, e aí pode ser que te machuque. Certo. Tá? Obrigada. Por nada. Bom, então eu falei do leite magro, do leite gordo, leite magro, né? De esperar a mama encher. Peguei o gancho aí na pergunta da Eusete, que foi super pertinente em relação ao otite, e é um mito sim, então foi ótimo você ter perguntado, ter trazido isso para cá, porque enriqueceu também. Uma outra coisa, pegando nisso tudo que eu falei, que casa aqui, a amamentação, o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas. O meu bebê precisa amamentar de 3 em 3 horas. E aí eu começo a condicionar com relógio. Eu nem coloquei aqui o tempo de mamar dos 15 minutos, porque normalmente o 3 em 3 horas ele está atrelado a 10 a 15 minutos de mamada em cada mama. Pensando quem orienta isso, está pensando no leite magro, no leite gordo. Como se a gordura do leite saísse com 10 minutos, agora a gordura foi... Não é assim que funciona. Então, vocês já entenderam que isso não casa. E aí, quando a gente vem reforçando que o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas, se o meu bebê demonstra que antes de 3 horas ele tem necessidade de mamar, lembrando que os bebês, principalmente recém-nascidos, eles mamam várias vezes ao dia, cerca de 8 a 12 vezes em 24 horas, então é quase que hora sim, hora não, esse bebê mama. O que acontece? Eu estou falando que ele só pode mamar de 3 em 3 horas, que ele não precisa sentir fome antes disso, né? Ele não vai sentir fome antes disso. Se ele sente fome, se ele tá mais choroso, se ele, né, tá no colo, tá ali abrindo boca querendo, e eu falo que não pode, porque só pode ser de 3 em 3 horas, o que eu tô fazendo? Tô fazendo primeiro a mãe desacreditar que ela é capaz de produzir leite, porque a primeira coisa que a cabeça é: o meu leite não tá sendo suficiente, que ela já quer mamar de novo agora, tem 1 hora e meia que mamou, quer mamar de novo. E é isso mesmo, principalmente se tratando de recém-nascido. Quando eu ingesto 3 em 3 horas, com um bebê que está pedindo mama, que está querendo mamar, eu estou prejudicando todo o meu processo de produção de leite, porque um dos fatores que me ajudam a manter a minha produção de leite é amamentar em livre demanda, ou seja, amamentar quando meu bebê tem necessidade, quando meu bebê demonstra que precisa mamar. E se eu ingesto, se eu coloco uma régua e falo que ele só vai mamar de 3 em 3 horas, faço a mãe fazer um diário lá, eu não tenho nada contra anotar, gente, principalmente esses primeiros dias de vida, esse primeiro momento que a gente precisa anotar porque a nossa cabeça não está funcionando. Você vai tirar a dúvida com o profissional, você quer anotar para entender um pouco do que está acontecendo, porque sua vida mudou completamente, tudo certo. O problema é quando a gente faz isso de uma regra na nossa vida. E aí eu pego mãe com 2, 3, 4 meses que está fazendo diário e que está contando no relógio, aí o bebê está lá dormindo, relaxado, deu ali, né? Chegou o grande dia que ele tá dando ali 2, 3, 4 horas de intervalo, e aí tá lá a mãe lá, não pode, tem que acordar porque tem que mamar, porque não pode dormir desse tanto, porque tem que mamar de 3 em 3 horas. Gente, se o bebê tá dormindo, tá relaxado, deixa o bebê dormir, deixa o bebê relaxar. Hoje entrou em contato uma mãe comigo, e ela tá assim, porque, né, vou pegar o gancho nisso que eu falei, porque eu acho que cabe aqui. Ela tá assim, Cecília, eu queria entender um pouco melhor sobre o sono, porque meu bebê hoje, ele dormiu, era para ele ter feito uma soneca 8 horas, mas só foi fazer soneca 8h30. E aí acabou que desregulou um pouco, o bebê não tem 20 dias ainda. Aí acabou que desregulou um pouco, e aí já tem 2h30 que está fazendo a soneca. E aí eu preciso acordar esse bebê, só que eu não sei se eu tenho que acordar para mamar agora, porque diz que não pode fazer soneca de 2 horas ou mais. Eu falei, mas quem disse que não pode? Primeira coisa, esse bebê já começou a recuperar o peso de nascimento? Não, já recuperou o peso de nascimento, já está desenvolvendo e tal, e etc e tal. Tudo.
Então, por que esse bebê não pode dormir? Não, porque senão prejudica. Gente, é a primeira sonequinha do dia do bebê, de 8 e pouquinho da manhã. E aí eu vou lá ficar cutucando o bebê, acordando um bebê que está relaxado, que está dormindo. Eu te pergunto, você faria isso com o Eric? E o Zé, que está dormindo lá relaxado, depois de sei lá, cutucando a pessoa, para a pessoa acordar? Eu tenho uma amiga que faz, filha. Eu tenho uma amiga que ela faz isso o dia todo, para a menina dormir à noite. Ela grava os vídeos e mostra ela cutucando a bichinha, e a menina com aquela preguiça, e ela acordando mesmo. Não, e assim, igual eu falo que no finalzinho do dia, essa última sonequinha, para a gente não prejudicar tanto à noite, você deixar o bebê, não deixar essa soneca prolongar tanto aí, né, para mais de 5 da tarde, porque senão isso interfere mesmo na hora que você vai começar essa rotina do sono, para o bebê dormir, ter uma qualidade melhor do sono, interfere, claro que interfere. Se o seu bebê acorda 6, 6 e meia da tarde, que horas que esse bebê vai ter outras, né, que horas que ele vai iniciar o sono noturno? Mas a primeira sonequinha do dia, sonequinhas ao longo da manhã, sonequinha da tarde, a gente vai ficar cronometrando, deixa o bebê relaxar, até porque a hora que esse bebê acorda, é a hora que esse bebê quer mamar. E aí a gente começa a sair das planilhas, a sair desses relógios e começa a olhar para o bebê como um indivíduo, como um ser humano que tem vontades, que tem necessidades, e não eu tenho necessidade. Eu tenho também, são importantes, claro que são. Mas a gente tem que entender que agora a nossa dança, ela é guiada pelo ritmo do bebê, porque ele acabou de chegar, ele ainda está se ambientando nesse mundo. E aí a amamentação de 3 em 3 horas, eu vou deixar o bebê com fome, se ele me mostrou que ele teve fome antes, porque alguém, não sei de onde que a pessoa tirou que o bebê pode mamar só de 3 em 3 horas? De onde? Vou te falar, um dia que você começar a dieta com a nutricionista e ela falar que você pode comer 2 damascos e 2 castanhas, enquanto você está acostumada a comer não sei quanto lá de pão de sal, com ovo, com não sei o quê, quando você dá conta que aquele negócio reforçado, você vai comer 2 damascos e uma castanha, e agora você só pode comer daqui 3 horas. Você vai ficar chupando gelo o resto do dia até dar as 3 horas? Não vai, gente. Você vai conversar, você vai fazer uma adequação, você vai ver o que você pode comer nesse intervalo, porque é pouquinho que você está comendo, você está reeducando e você está ficando com fome. A gente não deixa, né, um bebê, porque alguém falou uma teoria que a gente não sabe nem de onde, que esse bebê só pode mamar de 3 em 3 horas. Então, essa da amamentação de 3 em 3 horas, ela tem uma série de riscos para o bebê e para a sua amamentação. Agora, se o seu bebê deu um intervalo de 3, 4 horas, ele deu um intervalo, ele está ditando a dança, gente, relaxa, descansa junto, vai fazer o que você tiver que fazer. Na hora que ele acordar, ele vai mamar, e tudo bem, não estou falando que você tem que ficar acordando ele, não. Salvo casos antes desse bebê recuperar o peso nascido. Nos primeiros dias de vida, antes do bebê recuperar o peso de nascimento, é indicado mesmo que ele não dê intervalos muito grandes, porque eu tenho que aumentar a ingesta calórica desse bebê para que ele consiga recuperar o peso nascido, ok? Então, vamos lá. O próximo vem do leite fraco, tá? Que faz jus com tudo que a gente falou aqui agora. E essa história do leite fraco, de que o bebê tá chorando demais porque o leite não tá sustentando, o bebê tá mamando demais porque o leite não tá sustentando. E aí a gente tem que entender o seguinte, leite fraco, com baixa propriedade ali calórica, com pouca gordura, isso não existe. Isso não existe. O que existe é baixa produção de leite. Só que a baixa produção de leite, que a gente chama de hipogalactia, ela é muito menor do que ela é dita por aí. Porque muitas vezes, quando eu tenho um problema na amamentação e dizem assim, eu não tive leite, eu não dei leite, ninguém na minha casa deu leite. Quem já escutou isso? Porque isso é muito comum a gente ouvir. Quando a gente tem isso de que ninguém deu leite, de que eu não tive leite, que eu não tive leite suficiente, a gente carrega um conceito de que mulheres não são capazes de produzir leite. Eu quero saber se alguma vez você já leu uma reportagem, alguém já te contou, uma amiga sua que é veterinária te contou um case lá da faculdade, porque isso vai ser uma matéria do Fantástico ali, vai ser um Globo Repórter. Só para isso, para falar que uma vaca não deu leite, que essa vaca não produziu leite. O macaco X lá não produziu leite. Existe essa história? Por que a gente acredita de verdade
que é tão comum mulheres não produzir leite? Mulheres não conseguem amamentar por falta de informação e de apoio para ajustar aquele processo. Baixa produção de leite é um fator raro em algumas mulheres e que com acompanhamento a gente consegue tentar equilibrar a situação. E em alguns casos, se precisar, fazer uma amamentação mista, que é do leite artificial com leite materno. Só que isso foi se perpetuando tanto nas nossas falas, nas nossas experiências, nas mulheres com as quais a gente convive, que hoje é raro as mães que conseguem amamentar. Só peito? Só peito? Não mama só peito, sustenta? Nossa, sustenta lá em casa, sustenta não. Em casa não sustenta. É assim que a gente escuta. E hoje é rara a mulher que consegue amamentar o seu bebê. E na grande maioria das vezes isso está atrelado à falta de informação, falta de apoio, essa cultura de não ter leite suficiente, e de que o leite não está sendo nutricionalmente suficiente para alimentar o meu bebê. Então, essa de leite fraco, nunca mais a gente vai repetir. A baixa produção de leite, ela existe. Só que a baixa produção de leite, ela tem que ser investigada. É muito comum mães me procurarem falando assim, Cecília, eu preciso aumentar minha produção de leite. O que é que eu faço? Não, você não precisa aumentar a sua produção de leite. Eu preciso primeiro entender se realmente tem queda nessa produção de leite. Porque existe uma série de fatores. E não tem uma receita genérica. Eu não posso falar para a Eusete fazer a mesma coisa que a Isabela faria, se o que, por exemplo, pode de verdade estar causando uma queda na produção de leite da Eusete é diferente do que está acontecendo com a Isabela. Eu tenho que investigar. Eu tenho que investigar enquanto profissional para poder te passar a conduta correta. Não tem uma receita, qual medicamento que eu tomo e a pessoa já sai tomando remédio, já sai comprando aquele monte de erva, aquele monte de coisa, sem entender a essência. Pensa que lá no início que eu falei com vocês, o que é o principal fator que auxilia na produção de leite é beber no peito mamando. Se eu avaliei que essa amamentação está ok, eu tenho que investigar outras causas. Mas às vezes, antes de investigar outras causas, um dos problemas dessa mãe não estar conseguindo produzir leite suficiente é porque eu não tenho um bebê fazendo mamadas efetivas. Por N motivos, uma pega, um posicionamento, às vezes um desvio, né, na função oral ali, né, o freiozinho desse bebê, ou às vezes esse bebê ele tem uma força motora com maior dificuldade, às vezes a mãe não conseguiu ajustar essa pega, às vezes a mãe tem um mamilo curto, mais curtinho, ou invertido, ou plano, e ela está com dificuldade, a gente precisa ajustar. Às vezes a mãe está amamentando aquela amamentação que eu brinco, né, da maternidade, que o bebê fica pendurado aqui, e está precisando fazer algum ajuste. Às vezes a mãe tem uma mama muito grande, e a gente precisa ajustar essa mama para a mãe conseguir ajudar esse bebê a mamar. Uma série de fatores só na pega e no posicionamento da mãe que a gente tem que avaliar antes de pensar em outra coisa. Depois a gente tem que pensar qual que é a história da gestação, como que foi a puberdade da mãe, o desenvolvimento dessas mamas, se teve diabetes, hipotireoidismo, como que foi o parto, como que foi a retirada dessa placenta. Olha tanto de coisa que está envolvida. E você acha mesmo que quando fala que a mulher não produziu leite, que a mulher não teve leite suficiente, alguém investiga tudo isso para poder falar? E se identificou que tem realmente uma queda na produção de leite, o que é feito para ajudar essa mulher? Prescreve um complemento? Você acha de verdade que um profissional que está ali te acompanhando e fala que o seu leite não está sendo suficiente para amamentar o seu bebê e te prescreve um complemento para você oferecer na maioria das vezes na mamadeira, sem olhar para a sua amamentação, sem investigar a sua história, sem definir uma conduta para poder te ajudar a aumentar a sua produção de leite, se o seu desejo for amamentar, é um profissional que está sendo favorável para contribuir ali para que você continue amamentando seu bebê? Eu acredito muito que não. E isso é muito triste, porque isso é muito comum, infelizmente. Mais um dos motivos que a gente vê tantas mães que não têm, né, que não conseguem alcançar, e eu falo que o sucesso na amamentação ele é muito relativo, porque ele é muito individual na expectativa de cada uma de nós, tá? Eu não quero que ninguém tenha o meu sucesso na amamentação, nem o sucesso da Isabela, eu quero que cada um tenha o seu, dentro da história que você deseja construir. Se o seu desejo é amamentar o seu bebê, até quando você a julgar que é importante para vocês, é você que vai escolher. E muitas mães não conseguem amamentar o quanto gostariam, por vários desses mitos que são sem fundamentos, mas que se tornam verdades, e a gente continua repetindo para todo lado.
E por último, o sexto mito, né, já que eu incluí um aí que a Eusete trouxe, mama pequena não produz leite. Gente, isso tudo está atrelado a um monte de coisa que eu falei, mas eu acho que vem para fechar. Ah, é porque minha mama é pequena, eu não vou ter leite suficiente. Gente, acontece o seguinte, que o minha mama não é estoque. Não é um estoque, meu leite não fica estocado ali. É uma fábrica que eu vou produzindo, vou produzindo, vou produzindo e vai saindo, vou produzindo, vai saindo, vou produzindo por demanda. Demanda de quem? Do meu bebê, que vem mamar várias vezes ao dia. Essa é a demanda. E aí não é o tamanho do seu peito que dita isso. O que dita isso é a capacidade do meu bebê fazer uma boa extração de leite, no tempo dele, no ritmo dele, na capacidade dele fazer uma boa extração de leite. Não o volume da sua mama, porque mais de 80% do leite que o bebê mama é produzido enquanto o bebê está no peito mamando. Então, o tamanho da sua mama não importa. Até porque, às vezes fica assim naquela ideia, nossa, a mãe tem uma mama enorme, ela vai dar leite pra caramba, ela vai conseguir amamentar e não vai ter problema porque vai ter muito leite, olha só que beleza. Aí você chega, a mãe tem super dificuldade porque a mama é muito grande, aí a mãe não consegue posicionar direito essa mama, o bebê não consegue mamar direito, aí rapidinho, né? Pode ter alguma intercorrência nessa amamentação, porque esse processo no início não foi ajustado, essa mãe não foi orientada, e fala assim, gente, mas como que é possível? Uma mulher com peito desse tamanho, não é possível que ela não conseguiu produzir leite? Nossa, olha só. Então, não é pelo tamanho, é pelo processo. Não é isso que dita, porque eu não preciso ter uma mama muito grande para reservar muito leite. Eu preciso de ter um bebê fazendo boas mamadas. E isso eu preciso garantir para o bebê através de todos os ajustes que você vai fazer. Então, a capacidade, o tamanho da sua mama não faz diferença. Não deixem julgar pelo tamanho da sua mama, porque isso, de verdade, não interfere. Não é o que dita, não é o que interfere de verdade nessa amamentação. Dúvidas? Até aqui? Ninguém? Não é possível. Eu não ouvi o que você falou, Cecília, perdão. Não, o último mito que eu falei? Você fez alguma pergunta? Não, perguntei para vocês se vocês têm dúvida, alguma dúvida até aqui. Ah, eu tenho mais uma pergunta. Pode fazer, pode falar. É porque a Helena soluça muito, né? Aí eu fico. Aí fala comigo que ela tá soluçando porque ela tá de barriga cheia. O Tem a ver alguma solu, coisa? O soluço com barriga cheia, barriga vazia, fralda suja, fralda. algumas pessoas associam, tá? E aí eu não vou contra a crença popular nesse sentido, não, tá? No sentido de frio. Ah, o bebê tá soluçando porque tá com frio. Às vezes você faz o teste, frio no sentido assim, às vezes tá com a fraldinha molhada, aí você vai lá e troca a fralda, para de soluçar. Pode ser. Pode ser. Mas o que que acontece? Que o soluço, ele é um dos reflexos que o bebê tem. Lembra do reflexozinho de Moore, que o bebê levanta os bracinhos e assusta? Uhum. O bebê espirra. Eu até brinquei com vocês numa aula, eu falei assim, gente, o bebê, depois que sai da maternidade espirrar, fica tranquila, porque a gente está num tempo de corona, a gente está com medo de tudo. E aí o bebê sai da maternidade espirrando e fala, pronto, chegou gripado em casa. E não, o bebê espirra, é um reflexo que eles têm. E um outro reflexo que o bebê tem é o soluço, ele soluça mesmo, é um reflexo, é involuntário. Não é por causa, não, na maioria das vezes não está associado nem a frio, nem calor, nem a barriguinha cheia, nem a barriguinha vazia. É um reflexo involuntário do bebê, assim como todos esses outros, o reflexo de Moro, o espirrinho, é um reflexo mesmo. Isso vai passar. Nos próximos, você vai começar a observar que agora ela começa a crescer um pouquinho mais, isso tende a diminuir, Entendi. tá? Uhum. Bom, meninas, era isso tudo que eu tinha para falar com vocês. Eu vou tirar uma foto aqui. Vocês estão com a câmera desligada, mas se não quiser ligar, não tem problema, não. Dá para ver o nome de vocês. Quem quiser ligar, pode ligar. A Isabela tá ligando. Lisete. Raquel, se quiser ligar aí também. Vou tirar. Bom, meninas, alguém quer falar alguma coisa do que a gente conversou hoje? Quer comentar? Quer tirar alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Não? Eu tirei
todas. Obrigada, Cecília. Raquel falou, estou atendendo. Desculpa, não tem problema não, Raquel. Então, obrigada por estarem aqui e até semana que vem. Até. Tá? Qualquer dúvida, Obrigada. vocês podem mandar. Um beijo para vocês, para os bebezinhos Obrigada, aí. até semana que vem. E até. Até mais. Beijo. Tchauzinho. Até mais. Tchau.